Olá, tudo bem? Eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp Conecta. Você já ouviu falar de blockchain? Eu vou usar minha colinha aqui para explicar para você o que que é. É conhecido como o protocolo da confiança, é uma tecnologia de registro distribuído, que possibilita a segurança das transações e, portanto, pode ser uma ferramenta, inclusive, olha só que interessante, de combate à corrupção. Eu vou falar com o Alexandre Pierro, que já está aqui com a gente neste programa. Ele é sócio fundador da Palas, consultoria de inovação e gestão, e vai destrinchar um pouco desse tema para a gente. Tudo bem com você, Alexandre? Tudo ótimo, Jeremias. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho desse meu conhecimento com você e com todos os telespectadores. Espero que a gente tenha um bate-papo muito interessante e que eu consiga trazer muitas novidades e acrescentar bastante no conhecimento de todo mundo. O tema é muito interessante. Eu já tinha ouvido falar, né? Mas quando me mandaram essa pauta, eu falei, não, vamos falar assim, porque blockchain é sempre interessante. Explica para a gente o que que é a blockchain. Olha, blockchain é um termo bem técnico, mas eu vou tentar explicar isso de uma maneira bem didática e esquecendo um pouco a parte técnica. Imagina hoje a internet. Hoje nós estamos na internet, nós estamos conectados, então eu consigo mandar vídeos para você, consigo mandar fotos para você, consigo mandar arquivos que não têm muito valor, por exemplo, como um PowerPoint, um Word, um Excel, eu consigo fazer transferência de arquivos. Agora imagina uma rede, se eu tivesse uma internet de transação de valores. Se eu pudesse mandar para você via internet dinheiro, contratos que têm questões jurídicas por trás, se eu pudesse trazer, mandar para você algum material que tivesse um valor por trás, um valor intrínseco por trás, que não seja apenas fotos e documentos. A ideia do blockchain é mais ou menos isso, é realmente conectar muitos parceiros, muitas pessoas, onde elas consigam fazer transações, que a gente chama assim na parte técnica de peer-to-peer, ou seja, de ponto a ponto, sem a necessidade de intermediário. Aí você fala, poxa, Alexandre, não precisa do blockchain para fazer uma transferência bancária para você hoje. Sim, realmente a gente não precisa, mas o que acontece? Eu conecto com um banco, o banco vai lá e te deposita o dinheiro. Então, ou seja, nós temos um intermediário no meio. Agora, imagine se eu Uhum. conseguisse transferir o dinheiro para você sem esse intermediário. Saindo do Alexandre e direto para o Jeremias, sem ter um intermediário, sem pagar essas taxas que nós temos de banco hoje, essas taxas dos intermediários. A ideia do blockchain é Uhum. justamente essa, conectar dois pontos que tenham interesses de fazer alguma transação de valor, que muitas vezes a gente pensa em dinheiro, mas não é só dinheiro. Pode ser um contrato comercial, pode ser um documento de patente, alguma coisa que marca de realização de valor, qualquer coisa que possa ser ligada, que tenha uma realização de valor, transferir uma parte para a outra. E isso Entendi. acaba trazendo para a gente uma série de benefícios, principalmente baixar custos. Porque quando eu tiro o intermediário tira ele da jogada, o meu custo acaba caindo bastante. Agora, quando você fala que não tem intermediário, quem é que me garante, por exemplo, eu faço um contrato com alguém, quando por exemplo, tem um cartório de registro, eu sei que vai estar lá, né? Mas é um órgão estatal, universal, que me garante isso? Basta eu acessar a internet, como é que eu tenho a segurança de que isso não vai sumir de lá? A ideia seria mais ou menos que eu tivesse um painel transparente, onde todo mundo tem Uhum. acesso. Ou como é que a gente fazia antigamente? Quando a gente volta por, vamos pensar um pouco de tempo de história, Império Romano. Como é que o pessoal falava as coisas que aconteciam no Império Romano? O pessoal ia na frente do fórum, falava para Deus e o mundo, ó, Uhum. gente, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, nós ganhamos tal guerra, perdemos tal guerra, fulano comprou tal terra, o Beltrano vendeu tal terra, então tinha um lugar onde todo mundo falava, que pode fazer uma analogia com um painel, e todo mundo Certo. tinha acesso às informações, então ficava transparente para todo mundo. A ideia do blockchain é a mesma, onde todas as pessoas vão ter acesso simultâneo ao que aconteceu. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu faça uma transação com você, Jeremias, que eu passe, vamos supor, R$ 1.000 para você. Como é que todo mundo saberia dessa transação? No momento em que eu faço essa transação, ela tem um tempo nesse blockchain para as pessoas que estão dentro dessa rede validarem essa informação, validarem essa transação. Depois que existe essa validação, depois que todo mundo que está na rede validou isso, ela fica pública e todo mundo tem acesso. Então aí que é a grande vantagem da transparência. Todo mundo fica sabendo simultaneamente o que aconteceu, independente esteja no Brasil, no Vietnã ou na França. Vamos supor que você está dando exemplos de transferência de recursos, de dinheiro, mas vamos supor que eu compre um terreno, compre uma casa. Eu poderia fazer isso pela blockchain? Um registro? Exatamente. Futuramente, não sei se isso é Exatamente. possível.
Exatamente, você poderia fazer, na verdade, no blockchain eu posso fazer qualquer tipo de transferência de coisas que tenham valor e tenham interesse das pessoas. Então vamos supor que eu vou comprar um Uhum, apartamento, você vai me vender um apartamento. Como é que nós fazemos hoje? Eu vou lá, Jeremias, eu vou puxar tua aspas, tua capivara no cartório. Vou lá no cartório, uhum. vejo se você é uma pessoa procedente, se você tem alguma questão não serada, se você tem de repente, algum processo que pode inviabilizar essa compra. Fiz tudo isso, isso demora muito tempo, também gasta-se muito dinheiro com esse levantamento. Fiz tudo isso, aí eu falei, poxa, o Jeremias é um cara legal, eu posso comprar dele. Vou lá, vou comprar e vou pegar a tua escritura. Aí a tua escritura tem que levar para o cartório e fazer novamente uma série de documentos, passar isso, autenticar, fazer uma série de burocracias por trás dela. Quando eu faço isso tudo via blockchain, eu faço isso de uma maneira transparente para todo mundo ver isso simultaneamente. E é mais ou menos o que o cartório faz. Quando o cartório Uhum. ele vai lá e registra teu imóvel, ele está registrando num lugar onde qualquer pessoa pode ir lá, ter acesso e saber que houve essa transação. O blockchain não é muito diferente disso. A vantagem é que isso é uma transparência que é automática para o mundo inteiro, todo mundo que está inserido nessa rede consegue ver essa transação simultaneamente e com essa vantagem que eu não tenho a questão dos intermediários no meio. Então isso eu ganho muito em agilidade, muito em custo, e isso acaba todo mundo sendo beneficiado com isso. Eu queria que você explicasse, você pulou um pouquinho até para facilitar para a gente, mas tecnicamente, por que ela é tão segura? Porque eu faço essa transação, eu estava lendo que ela é feita em blocos, e assim, interessante, você ganha não sei se é um número, e que esse número não pode ser alterado. Então, se a minha alteração se a minha operação com você, eu comprei um apartamento, o senhor gerou um número lá na blockchain, não dá para alterar esse número, né? A próxima transação que for feita, ela vai ser o número subsequente. E eu li também que para você alterar esse número, você teria que alterar todas as outras transações, milhares e milhões e bilhões de transações. Por isso que também é difícil. Então, fala para a gente da segurança, tecnicamente, por que ela é tão segura? Vou tentar explicar de maneira, tentar explicar da maneira mais didática possível. Imagina nessa rede, hoje no blockchain, estima-se que tenha mais ou menos 7 a 8 mil pessoas, ou computadores conectados. Eu não estou falando de pessoas, Uhum. são computadores conectados e cada um delas vai fazer um nó, que a gente chama de um nó, que é o lugar onde as interações acontecem. Muito bem. Tudo que eu faço no blockchain, existe uma codificação por trás, chamada hash, que é que é uma codificação que tem 128 caracteres. Então, imagina quantas a possibilidade de eu conseguir copiar esses caracteres. Então, são 28 caracteres alfanuméricos que que codificam aquela informação que eu tenho. Para essa informação entrar no blockchain, imagina o blockchain como sendo uma corrente. Para eu conseguir fazer esse blockchain, fazer um elo, ser um elo da corrente, toda uma metade dos computadores que estão conectados nesses nós, ou seja, 50% mais um, tem que validar e falar que aquele hash, aquela codificação está correta. Foi correta, ela virou um elo da cadeia. Aí o próximo elo Uhum. da cadeia vai vir na sequência. E assim, consequentemente, vai sendo feito as outras transações. Mas vamos supor que eu já esteja na corrente, na cadeia número 10, e eu queira mudar a cadeia número 2. Se eu mudar a cadeia 2, o que acontece? Tudo que for da cadeia 2 para a cadeia 10 vai quebrar, como fosse uma corrente. Ah, Eu vou quebrar um elo quebrei da um elo. corrente e todos os demais, exatamente todos os elos subsequentes acabam quebrando também. Com isso eu consigo Ah. saber que houve alteração, com isso eu consigo saber quem fez a alteração e com isso eu consigo saber que a transparência já não está mais válida. Então todo o elo que ficou daquele ponto para frente é quebrado. E aí você tem questões computacionais por trás, que para você fazer isso, você requer uma quantidade de informação tecnológica, uma quantidade de memória tecnológica de computadores, de cálculos computacionais muito grandes. Então você teria que gastar Uhum. muito esforço, muita energia para quebrar um elo de uma cadeia. Só que essas cadeias, normalmente elas demoram de 15 a 20 minutos para fazer um outro elo. Como é que, computacionalmente, como é que eu vou gastar muita energia para fazer algo que eu faça mais rápido que 15 minutos? Eu não tenho poder computacional em nenhum computador do mundo para fazer isso. Seria basicamente como entrar na Entendi. internet, fazer uma analogia, lógico, né? Eu vou entrar numa Uhum. internet, eu vou entrar no site da Lesp e quero mudar o site rapidamente. Como é que eu vou fazer isso em 10, 15 minutos? Eu tenho que ter um poder Uhum. computacional muito grande. E tem que fazer isso em todos os computadores da rede, que são mais de 7 mil. Então eu teria que invadir 7 mil computadores de uma maneira sequencial, fazer essa alteração muito rápida em menos de 15 minutos. Então, computacionalmente, isso se torna inviável.
Por isso, a garantia dessa robustez. E a melhor analogia que eu faço é realmente com uma corrente. Se eu quebrei um elo da corrente, tudo que foi daquele elo para frente, eu acabo se perdendo, né? Muito interessante. A gente está conversando com o Alexandre Pierro, é assim mesmo a pronúncia, Alexandre? Isso, Alexandre Pierro, ele é isso, sócio Pierro. fundador da Palas. A Palas é uma consultoria de inovação e gestão e gentilmente está conversando aqui com a gente. Na Palas, por exemplo, que é consultoria de inovação e gestão, como é que você passa esse conhecimento para os seus clientes? Em que áreas eles podem utilizar a tecnologia blockchain? Olha, eu vou dar um exemplo específico da minha consultoria. Nós usamos muito blockchain para fazer documentações de auditoria. Qual é a grande vantagem de eu fazer um documento de auditoria com blockchain? Se houve alguma alteração, se eu mandei esse documento, por exemplo, para um cliente, se eu mandei um contrato para um cliente e houve uma alteração que eu não fiquei sabendo, o blockchain vai me sinalizar isso. Então, isso acaba se tornando uma robustez maior e acaba tendo uma transparência muito maior na minha cadeia como um todo. Porque se eu mando, por exemplo, vou dar um exemplo de treinamento, a gente faz muito treinamento aqui na Palas, e eu vou mandar um documento para você, falando, certificando você que você fez um treinamento, por exemplo, de inovação na Palas. Quem garante que você não vai pegar esse documento e dar para uma outra pessoa, e essa pessoa vai copiar e colar o nome, trocar o nome, e de repente vai falar que também fez esse treinamento na Palas. Como um documento é feito em blockchain, lógico, você tem o documento impresso, mas esse documento impresso ele também fica dentro da cadeia do blockchain. Se alguém alterar esse documento, a gente fica sabendo. Então, também me dá uma robustez muito grande para garantir que todos os meus certificados de treinamento também não sejam alterados sem a minha autorização e sem o meu consentimento, né? Então isso acaba Olha que ajudando muito legal. essa cadeia. O cara pode até alterar o que está impresso, mas se ele alterou, fala, não, peraí, eu tenho um documento certificado blockchain e esse é praticamente imutável, né, uma vez que ele entrou ali. Agora, você está me falando da importância da segurança, a gente sabe que as criptomoedas também usam a tecnologia blockchain, né? Mas e se uma empresa, por exemplo, ela não quer que as pessoas tenham acesso àquelas transações, àqueles documentos, aí ela não usaria blockchain? Não, ela também pode fazer dessa forma, mas o blockchain hoje você tem quatro grandes cadeias de blockchain, digamos assim, quatro grandes redes de blockchain. E cada rede tem uma sua peculiaridade. Você consegue também Ah, fazer documentos que sejam invioláveis, mas que você não distribua para todo mundo, que então, ninguém vai ter acesso. De repente, só a outra parte que você quer. Então você tem que entendi. analisar dentro do documento que você quer, dentro da transação de valor que você quer, se você quer que todo mundo saiba ou não daquela transação. Se todo mundo Uhum. souber, ótimo, você vai usar um tipo de rede blockchain, que, por exemplo, que é a rede do Bitcoin, que é a mais conhecida por conta da criptomoeda. Se você quer um outro tipo de documento, fazer uma transação que você não quer que, por exemplo, o teu concorrente saiba o que aconteceu, você pode usar uma rede chamada Ethereum, que é uma outra rede de blockchain. E assim sucessivamente. Então, para cada Uhum. transação de valor, você tem que analisar e ver o que faz sentido. Será que faz sentido todo mundo saber ou não? No caso que a gente deu aqui, Jeremias, por exemplo, de compra de imóveis, faz sentido que todo mundo saiba. Por exemplo, óbito de uma pessoa morreu, eu também poderia botar isso dentro de uma cadeia de blockchain para todo mundo saber simultaneamente que aquela pessoa veio a falecer. Mas eu quero fazer uma transferência, por exemplo, de patente, uma transferência de realização, uma transferência de informações que pode virar patente da empresa A para a empresa B. De repente, eu não quero que a empresa C saiba. Então, eu vou usar Sim. isso dentro de uma das redes da blockchain, sempre garantindo que, se houver alguma quebra da corrente, eu possa garantir que aquele documento consiga ser rastreável e saber quem alterou ele sem autorização. E no caso do governo, a gente abriu o programa falando sobre a possibilidade dessa tecnologia blockchain ser utilizada no combate à corrupção. De que forma isso poderia ser utilizado, Alexandre? Olha, eu vejo o blockchain com algumas soluções muito interessantes para a questão do combate à corrupção. Primeiro, vamos pensar não só em corrupção na área pública, vamos pensar com corrupção como geral, pública e privada. Uhum. Quando você tem uma financeira, a auditoria financeira normalmente, ou ainda hoje, é feita ou por computador ou feita por papel. E papel, infelizmente, aceita tudo. Eu posso alterar as informações que estão Uhum. lá no papel,
posso alterar as informações que estão, por exemplo, no meu Word, no meu computador, mas se eu tenho uma auditoria que é feita com a tecnologia do blockchain, eu garanto que as informações que eu peguei naquela auditoria, elas vão ser invioláveis, imutáveis. Então, eu consigo garantir uma transparência e uma rastreabilidade muito melhor das informações. Outro exemplo que eu posso dar também, imagina, por exemplo, uma obra viária. Vou dar um exemplo que aí estou falando um pouco mais na minha área, que como eu sou engenheiro, talvez fique até mais fácil e didático para explicar isso para você. Eu quero fazer uma obra viária. Imagina eu rastrear todos os pregos e parafusos, tudo que está sendo usado naquela obra, conseguir saber desde quem comprou, por onde passou, qual foi a movimentação que teve, por exemplo, eu levei esse prego do ponto A para o ponto B, para o ponto C, para o ponto D. Consigo fazer toda essa cadeia de rastreabilidade. Com isso, eu consigo garantir que eu não estou gastando recursos além do necessário. Com isso, eu consigo garantir que eu estou comprando única e exclusivamente o que eu preciso para aquela obra. E isso pode ser feito através da tecnologia do blockchain, fazendo essa rastreabilidade de informações do material que eu estou usando naquela obra. Isso já é possível no setor público? E se é possível, como é que você tem enxergado assim a acessibilidade a esse sistema? Se garante depende de legislação? Há quanto tempo existe essa tecnologia? Se outros países já estão usando? Eu queria saber quando é que na prática a gente vai poder, por exemplo, no setor público, se valer disso. E eu queria saber, inclusive, se existe alguma resistência ou não, enfim, como é que você tem acompanhado? Olha, o setor público já pode usar isso de imediato. Não requer uma grande infraestrutura, não requer muitos investimentos. E, na verdade, o pouco investimento que você vai fazer, as primeiras transações, uma vez que você tirou o intermediário, você já baixou o custo, ela mesma já se paga. Um exemplo que eu posso dar em termos mundiais, que é muito interessante, foi de uma transportadora marítima que saiu de Roterdã e foi pegar mercadorias no interior da África. Foram pegar alguns materiais lá. Agora imagina um navio saindo de Roterdã, passando todo o Cabo da Boa Esperança, dando toda aquela volta na África, e cada porto que ele para, cada lugar que ele para, ele tem que fazer uma série de documentos, uma série de papéis, uma série de informações, e essas informações podem ser perdidas a qualquer momento. Isso gera um custo muito grande para gerar departamentos que garantam que o navio está passando nos lugares certos, nas horas certas, transportando o material que foi designado por ele. Imagina a complexidade que eu tenho. Se eu boto isso no blockchain, eu não preciso de uma complexidade tão grande, fica muito mais fácil de fazer e eu consigo rastrear exatamente o que cada container está carregando e que lugar está passando de uma maneira online. Outro exemplo que a gente pode dar também é algo que acontece muito na França, com relação à área da saúde. Nós estamos vivendo uma pandemia, muita coisa está se falando da saúde, então talvez seja legal trazer isso para o nosso bate-papo. Imagina você está numa mesa de cirurgia e você tem que usar um catéter, por exemplo, para estupir alguma veia do coração, ou algum catéter que tenha alguma especialidade muito grande. Como é que você vai conseguir garantir que esse catéter vai ficar dentro de você ao longo da sua vida toda? E como é que você vai conseguir fazer a rastreabilidade por onde ele passou, por quem passou? Porque se tiver algum problema de recall ou tiver alguma coisa assim, fica muito mais fácil de eu saber por onde esse catéter passou e por toda a cadeia dele, desde a fabricação até sua armazenagem, até por alguns médicos que manusearam ele. Com o blockchain eu tenho isso de uma maneira muito fácil. Em vez de eu ter milhares e milhares de papéis de documentação, tudo isso fica numa rede de uma maneira inviolável, muito fácil de acessar e transparente para qualquer um. Então, por exemplo, eu vou no médico A, ele pede para botar o catéter, depois de 10 anos eu vou no médico B, o médico B consegue entrar isso no blockchain e consegue ver todo o histórico por onde passou aquele catéter até ele ser inserido no meu corpo. E isso nós podemos levar para outros ramos também. No caso alimentício, como seria legal, como é interessante eu poder ver a cadeia do tomate. Todo tomate, desde a sua plantação, até o local do lugar que ele foi plantado, até a hora que a semente foi plantada, até o momento da sua colheita e por onde ele passou, se ele passou, por exemplo, no caso do CEAGESP aqui em São Paulo, por lugares que ele ficou armazenado, eu consigo fazer tudo isso, rastrear toda essa cadeia. Fazer isso por papel, fazer isso em práticas e tecnologias normais, é possível, mas requer uma mão de obra e uma energia muito grande. Muitas vezes o próprio material não compensa esse recurso. Com o blockchain eu faço isso a baixíssimo custo. Então, no caso de uma contaminação de alimento, eu também consigo rastrear exatamente aonde que foi plantado e se de repente foi um pesticida que eu usei de uma maneira equivocada e contaminou um alimento. Então, em termos de utilização do blockchain, existe uma infinidade
de atributos que eu posso usar com eles, uma infinidade de utilizações que eu posso fazer com blockchain. E isso também remete também ao setor público. Quantas coisas interessantes nós não podemos fazer no setor público por conta disso? Entre elas, auditorias fiscais, entre elas, gerenciamento de obras, entre as distribuições, por exemplo, de remédios na área da saúde e postos de saúde, que nós estamos vendo, questão da pandemia, quantas vezes uma medicação vai mais para um posto de saúde em detrimento de outro, um acaba tendo mais insumo em detrimento de outro. Com o blockchain eu consigo analisar tudo isso de uma maneira online, barata e muito mais rápido. E como é que você... hoje em dia existem empresas, não sei se a sua empresa faz isso, de analisar também os dados, porque blockchain, não sei se blockchain é uma tecnologia, né, pelo que eu entendi. Então, você que gera um protocolo uma vez que você fez uma transação. Você precisa, as pessoas vão poder, não sei se isso já existe, usar isso sem precisar de uma empresa intermediária que saiba como ter acesso a esse sistema? Essa é a ideia por trás do blockchain, de muitas outras ferramentas da indústria 4.0, que a blockchain é uma das ferramentas da indústria 4.0, é justamente democratizar. Todo mundo tem acesso a isso a baixíssimo custo. E isso assim, faz muito, por exemplo, na China. Hoje você quer pagar, eu quero, por exemplo, até doar dinheiro para o mendigo que está na rua. Tudo se usa através de QR Code com um blockchain por trás. Então, como isso pode, então, ou seja, até pessoas de baixíssimo custo, baixíssima renda na China conseguem utilizar isso, porque é uma tecnologia que a ideia é democratizar, porque entende-se que quanto mais eu democratizar certas tecnologias, melhor é para a sociedade como um todo. E o blockchain é uma dessas tecnologias que pode democratizar muito a nossa questão de como sociedade, porque conseguiu realizar valor tirando o intermediário do meio. Porém, isso vai mexer muito na maneira de como nós somos sociedade. Isso vai mexer muito da maneira que nós entendemos de como fazer negócios. E isso acaba mexendo em muitas questões que nós temos que estar prontos para discutir isso, né? Eu quero que você fale dessas questões daqui a pouquinho, mas eu queria entender ainda, no Brasil, que áreas que a gente já usa essa tecnologia blockchain? Você pode dar alguns exemplos? Geralmente é por meio de bancos ou comércio? O blockchain hoje no Brasil está sendo muito usado nas transferências bancárias, não, mas sem os intermediários, ou seja, através de criptomoedas, que é algo que está crescendo bastante no Brasil. E a gente vê um movimento na área de alimentos e um movimento na área de saúde, justamente para rastrear todo a manufatura de um remédio ou de um alimento. Então a gente está vendo algumas iniciativas dessa área. A China já é um dos grandes países, se não for o grande país que utiliza blockchain em quase todos os setores. Mas no Brasil a gente vê esse movimento na área de saúde e alimentos, e eu entendo que isso se acelerando nesses dois segmentos, todos os outros departamentos vão acabar vindo para trás, vão vir acompanhando-os. Mas o Alexandre que Alexandre Pierro, que é sócio fundador da Palas, consultoria de inovação e gestão, está nos ajudando a entender aqui a tecnologia blockchain, mas eu ainda preciso, nesses casos, de, sei lá, um banco por trás, né? Ou eu vou, no futuro, poder fazer uma transação com você, como a gente citou, de comprar um carro, por exemplo, sem precisar ir lá na loja e a gente fazer esse negócio diretamente, sem precisar de um banco ou de uma loja por trás. Vou conseguir fazer isso? A ideia do blockchain é essa, é chegar nesse nível de maturidade. Lógico que hoje, por exemplo, pegando o exemplo do Bitcoin, você tem plataformas financeiras que utilizam, que vendem Bitcoins, justamente por questão de imposto de renda, para você mostrar para a pessoa que ele teve uma aplicação e essa aplicação pode ser abatida ou não do imposto de renda, pode gerar até mais impostos. Então, eles estão com o pé no online e no offline. Então, eu faço uma transação no online, vou para essa plataforma eu posso sacar esse dinheiro. Então eu acabo ainda tendo um pezinho no intermediário, mas a ideia é que conforme a sociedade vai entendendo do potencial dessa tecnologia e vai entendendo que essa tecnologia vem para fazer um modelo de negócio ficar mais transparente, a ideia é que a gente fique apenas no pezinho no online e eu tire totalmente o meu terceirizado, que eu tire da intermediação esse meu intermediário. Que eu fique realmente fazendo a tratativa apenas com você e você comigo, sem nenhum tipo de intermediário no meio. Alexandre, quanto tempo você acha que a gente vai conseguir usar essa tecnologia assim de uma forma mais presente, tanto nas transações particulares quanto de governo? 5, 10 anos? Eu acredito que até menos. Se você fizesse essa pergunta para mim no começo desse ano, antes de toda
a questão de mudanças que nós tivemos na nossa sociedade por conta da pandemia, eu falaria até mais ou menos de 5, 10 anos. Mas o que a gente vê na área de inovação é que a pandemia está acelerando muito a adoção de algumas tecnologias, e entre elas o blockchain, eu posso citar algumas outras, como também a inteligência artificial. Elas estão sendo aceleradas muito rapidamente. Hoje, por exemplo, se for para a China, se você quiser viajar na China como turista, se você não tiver um celular conectado com blockchain, com QR Code, você não consegue simplesmente comprar uma água. Para você ver como países do primeiro mundo estão adotando isso cada vez mais rápido. Eu acredito que o próximo passo é que a gente tenha uma aceleração disso na Europa, depois nos Estados Unidos e depois aqui na América Latina. Mas eu imagino que entre 2 a 3 anos nós vamos começar a ter muitas aplicações do blockchain e ela vai começar a se tornar uma coisa usual para todo mundo. Já existe algum país que tem, na sua governança, o próprio governo utilizando o blockchain de uma forma mais expressiva? Nós sabemos de alguns países nórdicos que, na questão jurídica, utilizam o blockchain justamente, usa não só o blockchain, usa a tecnologia do blockchain, mas a tecnologia de inteligência artificial para fazer questões jurídicas ligadas a processos trabalhistas. Então, hoje já existe nos países nórdicos uma tecnologia por trás muito robusta, que é através da inteligência artificial, onde o próprio juiz, que é um computador, dá a sua sentença em primeira instância. E tudo isso modelado e com a segurança do blockchain por trás. Então, quando você pensa em questões, em mercados que são um pouco mais avessos à tecnologia, como um mercado de direito, começam a ter esse tipo de adoção, eu acreditamos que é uma questão de tempo, outros mercados mais rápidos começaram a adotar isso, né? Entendi. Bom, nosso papo chegou ao fim. Quando a conversa é boa, passa rápido. Eu conversei com o Alexandre Pierro, que é sócio fundador da Palas, consultoria de inovação e gestão. Eles usam esse sistema blockchain para a consultoria deles, ou seja, é um certificado que quem passa por ele e é certificado por eles tem essa segurança, né? E é uma segurança, então, não é, Alexandre, que essa empresa que se utilizou da consultoria de vocês tem essa segurança que realmente muito maior do que a impressa. Eu vou deixar você à vontade aí, tem um ou 2 minutinhos finais, para algum tema que a gente não falou. Eu acho que principalmente, eu acho que as pessoas querem saber, principalmente as empresas, como é que elas se preparam, né? Porque, de repente, vem uma tecnologia nova aí, como é que eu tenho que me preparar? Mas fique à vontade para as suas considerações finais. Eu acho que nesse momento nós estamos sendo expostos a muitas tecnologias, principalmente por conta do advento da indústria 4.0. E muitas vezes a gente não sabe quem é esse bicho indústria 4.0. A gente ouve falar muito dela, a gente sabe que, por exemplo, China, Estados Unidos e Europa estão muito avançados nela. No Brasil, infelizmente, nós não estamos tão avançados, porque uma série de questões jurídicas, uma série de questões até culturais dos nossos empresários, a gente sabe que a gente demora um pouco, a gente tem um delay com relação aos grandes players mundiais para avançar nesse sentido, mas a transformação digital e principalmente essas novas tecnologias vieram para ficar. Quanto mais rápido a gente entender e quanto mais rápido a gente tirar o preconceito com relação a elas, mais rápido a gente vai poder usá-las como aliadas. E a grande vantagem das tecnologias da indústria 4.0, entre elas o blockchain, são tecnologias que vieram para fazer os nossos custos abaixarem. Elas vieram justamente para democratizar o acesso a inúmeras informações. E isso pode ser muito utilizado ao nosso favor. Basta realmente a gente começar a entender um pouco isso. As pessoas podem estudar um pouco sobre esse tema, caso não consigam estudar, procurar consultorias especializadas que possam dar caminhos, mas em termos de tecnologia, quanto mais rápido a gente fizer essa adoção, mais rápido nossas empresas vão estar preparadas para brigar de igual para igual com qualquer indústria do mundo. Muito bem. Inclusive, só para finalizar, eu participei de um congresso sobre startups que vão se espalhando pelo mundo e um dos congressistas, Alexandre, falava, às vezes tem empresa brasileira que ela já está super desenvolvida e por que não ela ganhar o mundo, né? No caso, era por meio de Portugal, né? Eles falam, é mais fácil do que vocês imaginam. Agora, eu fico pensando, com essa tecnologia, se você não estiver preparado, como é que você vai ganhar a Europa, mercados como Estados Unidos, China, se você não está com essa tecnologia que praticamente é básica, né, pelo que você nos explicou. Muito obrigado, Exatamente. Alexandre, E pela quando sua você presença. pensa... Eu que agradeço muito
o convite. Espero poder ter contribuído um pouco com o conhecimento de todo mundo. E o que eu posso deixar de recado final é justamente isso. Temos que abraçar essas tecnologias de uma maneira ou de outra. Se a gente não fizer isso, se a gente não estiver preparado para isso, outros mercados vão vir e vão tomar o nosso mercado, como o caso da China, que hoje é muito mais barato fazer certas produções da China do que aqui no próprio Brasil, mesmo considerando todo o transporte do outro lado do mundo para cá. Então, quanto mais rápido a gente adotar isso, melhor vai ser para a nossa sociedade como um todo. Muito obrigado. Eu conversei com Alexandre Pierro, sócio fundador da Palas Consultoria de Inovação e Gestão, que abriu aí para a gente todo esse universo da blockchain, tecnologia que está transformando a iniciativa privada e o setor público também. Até a próxima oportunidade, então, Alexandre. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua companhia. O Alesp Conecta fica por aqui. Até a próxima edição.